Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que as negociações pela renovação de contrato de Rodriguinho não avançaram. Meio atacante de 21 anos de idade, que é pretendido pelo Botafogo e também por times da Europa. E esse é o grande problema. Como ele tem contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro de 26, ou o São Paulo vende o Rodriguinho agora, em janeiro, ou vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em julho, deixando o São Paulo sem custos no fim da próxima temporada. São Paulo tenta há meses a extensão do contrato com o Rodriguinho, mas tanto a questão financeira quanto a falta de perspectiva de ser titular absoluto fazem com que Rodriguinho e seu empresário não avancem nessas tratativas. Gostaria muito de saber de você, São Paulino, o que você pensa sobre o Rodriguinho. Tem futuro? Tem potencial? Melhor negociá-lo agora ou correr o risco de perder o jogador de graça em dezembro de 2026? Quero falar agora sobre o São Paulo. Vazou a projeção financeira do tricolor para 2026. Nessa quarta-feira, numa reunião marcada por protestos fora do estádio, conselheiros foram apresentados aos números que o São Paulo imagina para 2026. Eles têm até a noite dessa quinta-feira para votarem a favor ou contra. Há um movimento, inclusive, de opositores para reprovar essa peça, não tanto por conta dos números, mas como forma de protesto em relação à gestão de Júlio Casares. Queria apresentar para vocês o que o São Paulo imagina para o próximo ano no que diz respeito a finanças. Receitas do São Paulo devem bater na casa dos 932 milhões de reais, um pouquinho menos do que o São Paulo vai fechar em 2025, quando o tricolor estima ser capaz de arrecadar 970 milhões de reais. Em relação a despesas, falei 932 milhões de receita para o ano que vem, despesas de 894 milhões, o que garantiria um superávit ou um lucro de 38 milhões de reais no próximo ano. São Paulo espera arrecadar com seu departamento de futebol 487 milhões de reais. O restante da receita viria com shows, estádio, patrocínios, direitos de transmissão, bilheteria, entre outras arrecadações. Para completar, também está escrito nessa projeção orçamentária a necessidade de o tricolor faturar 180 milhões de reais com vendas de atletas. Quero fechar essa participação, esse boletim sobre o São Paulo para contar que as despesas com o profissional devem girar na casa dos 542 milhões de reais, mais 59 milhões com categorias de base. Que nota você dá de 0 a 10 para a atual gestão do tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E a força política de Júlio Casares vai de mal a pior. Nessa quinta-feira ele conseguiu a aprovação da proposta orçamentária para 2026, mas votação extremamente apertada, algo bem pouco usual desde que ele se tornou presidente do tricolor. Foram 112 votos a favor da aprovação contra 107 contrários. Detalhe, esse é o tipo de votação que passaria com enorme tranquilidade, mas membros da oposição se juntaram e decidiram votar contra a projeção orçamentária por entenderem que precisavam se manifestar e protestar contra a gestão do Júlio Casares, marcada nessas últimas semanas por uma série de problemas. Teve a goleada por 6-0 contra o Fluminense, teve a questão das canetas de emagrecimento usadas em jogadores do time principal, o principal de tudo, o escândalo envolvendo aluguel e venda de camarotes de forma clandestina. Enfim, um verdadeiro caos se instalou no São Paulo. Só para completar, dentro do tricolor, muita pressão para que Douglas Schwartzman e Mara Casares sejam expulsos do Conselho Deliberativo. A dupla, inclusive, votou para aprovação da peça orçamentária de 2026, que prevê uma arrecadação acima de 900 milhões de reais e um superávit de mais ou menos 30 milhões. Só para completar sobre o São Paulo, informação importante: Tricolor e River Plate enfim se acertaram para aquela troca que fará com que Galopo se torne jogador em definitivo do River Plate, Enzo Dias e Gonçalo Tapia a caminho de forma definitiva do São Paulo. Bora falar agora sobre a troca entre São Paulo e Botafogo. Quero trazer atualizações importantes. Essa troca não deve mais acontecer com 3 atletas para cada lado. Atualização da manhã dessa quinta-feira indica que o São Paulo vai mandar 2 jogadores para o Botafogo e vai receber outros 2 jogadores. Os alvos do Botafogo estão definidos: Ferrarese e Pablo Maia. O São Paulo ainda não conseguiu bater o martelo em relação aos 2 jogadores do Botafogo e é isso que impede no momento que um martelo seja batido. Pois bem, os alvos do São Paulo são Marlon Freitas e Savarino. O Botafogo não gostaria de perder nenhum desses atletas, mas permitiu que o São Paulo conversasse com os representantes dos jogadores,
para ver se o tricolor consegue avançar. Marlon Freitas, volante, titular absoluto desde que foi contratado pelo Botafogo. Savarino fez um ano ruim, mas havia sido extremamente importante na temporada de 2024. Queria descartar que Joaquim Correia e Vitinho, outros nomes especulados, estão praticamente descartados. O Correia não quer se mudar para São Paulo, enquanto o Vitinho disse que só toparia conversar a partir de janeiro. Ele dá prioridade para propostas que vêm da Europa, até por isso esse delay. Você espera que o lateral direito, que já foi da seleção, demandaria. Para completar, registrar que a especulação de Brenner continua. Há quem garanta até que o Brenner foi flagrado almoçando numa churrascaria com o Rui Costa. O São Paulo assegura que o atacante, formado no próprio clube, não será contratado. Quero te contar também que essa história de um camisa 10 próximo do tricolor não confere, pelo menos segundo o São Paulo. E para completar, falei para vocês no vídeo da tarde dessa quarta-feira que as negociações com Gaston Ávila deram uma complicada, certo? Pois bem, o Antwerp da Bélgica e um time da Major League Soccer entraram em contato com a Ajax para também avançar na contratação do zagueiro argentino de 24 anos de idade. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, novidades a respeito de reforços para o tricolor. A primeira informação não é boa. São Paulo e Ajax não avançaram na transferência de Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade que esteve emprestado ao Fortaleza em 2025. São Paulo havia sugerido ao Ajax mesmo modelo de negociação, empréstimo de uma temporada com metade dos salários pagos por cada um dos times. O Ávila ganha R$720 mil por mês. Na tarde dessa quarta-feira consegui a informação com uma pessoa do São Paulo de que as tratativas esfriaram. O Ajax não tem demonstrado muita intenção em liberar o jogador por empréstimo. A ideia seria algo relacionado à venda e o São Paulo não pretende fazer um investimento de algo na casa dos 6 milhões de euros. Era essa a opção de compra que o Fortaleza tinha. Diante desse cenário, o São Paulo talvez precise esperar. Pela falta de propostas de compra do Gaston Ávila junto ao Ajax, para que o tricolor possa, em algumas semanas, retomar essas conversas e buscar um empréstimo do jogador. Ele é o plano A do São Paulo para a zaga, por ser jovem, só 24 anos de idade, ter boa capacidade técnica e chegando sem custos, ele viria por empréstimo. Hora de falar sobre o São Paulo e Ferreira pode deixar o tricolor. O atacante de 27 anos de idade, que alternou bons e maus momentos na temporada, além de muitas lesões, virou alvo do Besiktas e do Trabzonspor. Nenhum dos dois fez proposta oficial. Até aqui apenas sondagens. São Paulo pode negociá-lo desde que as cifras sejam altas, mas a grana precisa ser boa, até porque o São Paulo tem apenas 35% dos direitos econômicos, a maior fatia segue vinculada ao Grêmio. Ferreira também tem um percentual de uma venda futura. Jogador que em 2025 disputou 48 jogos com 8 gols e 4 assistências. Ele acabou perdendo aquela aposta com o apresentador da TV Bandeirantes, o Neto, que havia prometido fazer um programa com uma sunga de oncinha caso o Ferreira marcasse 10 gols. Preciso falar agora sobre a disputa grande por um jogador do Flamengo, Alan, que nem sequer foi levado para o Catar para a disputa do Intercontinental de Clubes por opção do técnico Felipe Luiz, está fora dos planos do Fla para 2026 e é alvo de São Paulo, Santos, Corinthians e Grêmio. Com detalhe importante, o Alan em outros momentos também esteve na mira de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. O Alan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, havia sido comprado por 8 milhões de euros. Grande problema para que ele deixe. O Flamengo são dois, né? A questão da compra dos direitos econômicos, o Flamengo gostaria de recuperar a maior parte desse investimento de 8 milhões de euros, além de seu salário, pouco superior a R$1 milhão mensais. São Paulo, por exemplo, só conseguiria fazer qualquer tipo de negócio desse baseado ou mediante troca. Corinthians e Santos também passam por enormes dificuldades financeiras, certamente não conseguiriam adquirir o atleta, a menos que o Flamengo tope emprestá-lo por uma temporada, colocando condições ou opções de compra. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.